Fala pessoal, amigos e amigas aí do Drive-On. Hoje é dia da gente fazer a avaliação de mais um elétrico aqui pro canal. E o nosso grande convidado de hoje é esse aqui, o Caoa Chery Arriso 5e. A única diferença aí, basicamente, entre a versão convencional do Arriso 5 e o Arriso 5e tá ali na motorização. Porém, esse carro aqui não é fabricado no Brasil como o Arriso 5 convencional. Então ele tem algumas diferenças aí em acabamento e também alguns detalhes estéticos. Logo de cara você percebe aqui esse portal aqui para carregamento. A grade também, obviamente, é uma grade fechada, né? Você não precisa de um radiador aqui para refrigeração do motor. E lá no interior a gente também tem um grande tablet, além de um conjunto de equipamentos bem completinhos para um carro aqui dessa categoria. Lembrando que o Arriso 5 é concorrente aí do Virtus, do Cronos e também do Onix Plus. Então bora conhecer aqui um pouco mais sobre esse carro e saber se o motor elétrico vale o preço dele, mais do que 2,5 vezes o preço de um Arriso convencional com motor 1.5 turbo. Bora lá! Lançado aqui no Brasil ao final de 2019, com as primeiras unidades entregues ali no início de 2020, o Arriso 5e foi a tentativa de carro elétrico da Caoa Chery aqui no Brasil. É um projeto ainda realmente muito nichado, né? Esse carro ele é focado exatamente em frotistas, né? Igual esse próprio que a gente está alugando aqui é de uma locadora de carros. Ao contrário aí da Jaque, que optou ali por trazer SUVs, né? Tanto o IEV20 quanto o IEV40, aqui na Chery não, eles optaram por trazer um sedã, eu acho que exatamente por ser uma diferenciação no mercado, né? Então, até pouco tempo atrás, esse aqui era o único sedã elétrico no nosso mercado. Hoje a gente tem também o Taycan, o Tesla, mas são carros muito de nicho. Acaba quando você pensa ali no elétrico que está ali um pouquinho mais acessível, essa aqui é a única opção. Inicialmente esse carro chegou aqui por R$160 mil, mas com toda essa loucura que foi aí o ano de 2020, o preço dele subiu e hoje já passa dos 200 mil. Saber exatamente qual que é o preço dele é um pouquinho complicado, né? Exatamente por ser um carro focado aí principalmente em frotista. Então depende mais aí do tamanho da sua contratação, de quantos carros você vai levar, para saber realmente qual que é a condição de pagamento que a Caoa vai te dar. Esse carro ele só é vendido em alguns mercados específicos, né? Então você não acha em qualquer concessionária Caoa, e não é por menos, né? Eles até tentaram colocar ali lá na frente um bocal de carregamento universal, então você consegue usar praticamente qualquer posto de carregamento aí para ele, mas ainda assim a estrutura aqui no Brasil ainda está muitos quilômetros atrás da estrutura que a gente encontra lá no país de fabricação dele, a China, e também em outros países da Europa e Estados Unidos. Ainda assim, não deixa de ser uma iniciativa muito legal. Vamos lá para frente então para saber o que tem por baixo do capô. Será que ele tem ali um bagageiro igual que tem no Tesla? Ou será que a gente consegue ver um motor um pouquinho mais convencional ali no espaço que ele tem lá na frente? Bora lá! Mas antes de falar ali sobre o motor, quero falar sobre um detalhe bem curioso, que o carro continua tendo um bocal de combustível aqui atrás, mas ele não é o carregador realmente está ali na dianteira. E por baixo do capô, tadã, será que tem um bagageiro ou será que tem um motor? Olha, olha, olha! Eu acho que essa aqui é a pior resposta que eu poderia dar. Ele tem uma enorme capa de plástico. Mas dá pra ver que aqui na frente, na verdade, tem um motor, né? Isso aqui é o inversor do carro, com várias inscrições aqui escritas em chinês. Então aqui logo eu sou fluente em chinês, né? Então aqui na primeira parte eu consigo falar que está escrito: acionar o interruptor de emergência antes de iniciar o reparo. Tem escrito em português também, tá, gente? Eu não sei ler mandarim, não. Mas é curioso para mostrar aqui para vocês que ele não tem um amortecedorzinho, né? Você precisa aqui de uma vareta convencional para travar o capô do motor no lugar. Fica aqui. E além aqui desse inversor que você consegue ver através de um buraquinho aqui na frente, você também consegue ver a bateria, não o conjunto de bateria propulsor do carro, a bateria ali de 55 kWh que ele tem ali atrás. Ele tem uma bateria convencional aqui. Todos os carros elétricos, pelo menos os que a gente já avaliou aqui no canal, eles têm um conjunto de bateria convencional
igual qualquer outro carro, porque essa bateria é responsável ali por ligar o carro, por alimentar o ar-condicionado, o central ali de infotainment no modelo do carro. Então é convencional que isso tenha mesmo. E apesar dele ser um carro que não tem um radiador aqui para refrigerar o motor, ele tem sim aqui um espaço para você colocar líquido de arrefecimento, porque ele tem um radiador aqui dentro. Só que um radiador muito menor. Então ele não precisa aqui daquela grade imensa, igual a maioria dos carros normais, né, a combustão. Ele tem só uma entrada de ar aqui por baixo. E aí esse radiador ele funciona aqui para refrigerar o inversor e também para refrigerar o conjunto de baterias. No carro elétrico é muito importante que as baterias funcionem numa temperatura correta. Tanto pensando ali em vida útil, quanto também pensando na eficiência e realmente o quanto que ela vai durar. Até falando um pouquinho sobre vida útil, né? A Caoa dá 8 anos de garantia aqui para a bateria do Arriso 5E. Não é muito claro o que você faz depois desses 8 anos se você tiver algum problema, né? Você provavelmente consegue comprar um outro conjunto de baterias, mas quanto custa, de onde que eles vão trazer esse conjunto de bateria, é uma coisa meio complicada, né? É um conjunto de 370 kg, então faz com que esse Arriso 5E seja mais de 150 kg mais pesado do que o Arriso convencional, com motor a combustão de 1,5 litros. Mas o fato dele ter o conjunto de baterias no assoalho ali no banco de trás faz com que ele tenha uma dinâmica muito boa. Então, apesar de ter pneus Ling Long, sabe aquela piadinha de quando o pessoal fala de pneu chinês, né? A gente aqui no canal a gente fala de pneu Ling Long. Esse aqui é o Ling Long original. Ele não é um pneu aí que tem muita aderência. Então, você percebe que o carro até tem um comportamento de suspensão ali bem bacana, mas os pneus não ajudam muito. É realmente um pneu focado ali em baixa resistência e impacto, em baixa resistência de rolagem, né? E maior eficiência para fazer com que esse carro tenha uma das melhores autonomias aqui entre os concorrentes, entre os elétricos mais acessíveis. E ao primeiro olhar, o que mais chama a atenção aqui nesse interior do Arriso 5E é esse imenso tablet aqui no centro, né? É uma coisa legal aí, uma clara inspiração nos Volvos, nos Teslas. Vai ter muita gente que vai achar legal, vai achar bonito, mas eu acho que essa interface é um pouquinho confusa, um pouco lenta. E sinceramente, esse papel de parede com nuvem que eles colocaram aqui é péssimo. Eu tenho certeza que aí no vídeo vocês não vão conseguir enxergar absolutamente nada. Além de ser uma central multimídia que está muito reflexo, né? Esse reflexo que vocês estão vendo aí no vídeo é o mesmo reflexo que eu estou vendo aqui, então dificulta aí um pouco o uso dela. E ela tem aqui uma impressãozinha daquelas centrais multimídias de AliExpress, sabe? Falando um pouquinho de funcionalidade aqui no que você encontra nesse grande central de infotainment, ele tem espelhamento de celular tanto para Apple quanto para Android, inclusive espelhamento sem fio. Aí você pode pensar, nossa, que inovador, ele tem um Android Auto e Apple CarPlay sem fio, coisa que só chegou nos carros aí no final de 2020. Mas não é o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um espelhamento via EasyLink, né, Mirror Link. Então ele espelha realmente a tela do celular e fica um celularzão aqui. É interessante, né, pelo formato da tela, acho que a usabilidade é interessante, mas com certeza não é tão bom quanto uma central, um espelhamento ali via Android Auto e Apple CarPlay. Ainda falando aqui das funcionalidades, né, você consegue ter o controle do ar-condicionado aqui pela central multimídia. Felizmente você também consegue ter o controle aqui via botão. Eu acho que ar-condicionado é o tipo de coisa que é muito importante ter o controle aqui embaixo, porque assim como o ar-condicionado, como também o volume ali do som, porque acaba que muitas vezes você está na estrada, por exemplo, e que é só diminuir aqui a temperatura e você não precisa de ficar sambando aqui dentro da central multimídia até achar essa funcionalidade. Então, acho que aqui eles conseguiram o melhor dos dois mundos, né? Tem um bonitinho ali na central multimídia e tem um prático e rápido aqui através do botão. Além dessa funcionalidade, a central multimídia também tem alguns controles do carro. Então você consegue controlar o barulho do bip, o modo de condução, consegue controlar algumas coisas ali também de temperatura do pneu, de pressão do pneu, você consegue ter essa visualização aqui. Então é uma central completinha, bacana, mas ela ainda tem essa impressão aí de coisa não original, sabe? Uma central de AliExpress. Porém, uma coisa aqui, falando em central, em tecnologia do carro, que eu achei muito bacana, é o que está aqui na minha frente. Vou até pedir o celular aqui emprestado para o Davi, para eu mostrar para vocês.
esse é o painel do Arriso 5E. Reparem que ele é um painel digital aqui do lado esquerdo e do lado direito. E no lado do meio aqui ele tem uma central, uma parte ali de computador de bordo que funciona através de uma telinha TFT de apenas uma cor, sabe? Aquelas monocromáticas. É estranho, né? Porque esse painel é muito bonito. Eu acho que ele ficou bonito aqui dentro desses copos. Os grafismos são legais. Mas ele ter essa telinha aqui de TFT preto e branco aqui no meio dá uma impressão um pouco estranha. O volante é em couro, assim como os bancos. E você tem aqui o controle da central multimídia. E também aqui alguns outros controles para ligação. Vou devolver o celular aqui para o Davi para a gente continuar aqui no nosso passeio no interior. Falando um pouco sobre acabamento, né? Um carro muito bem acabado. Eu fiquei realmente até impressionado. Óbvio, você não pode comparar esse carro aqui com um carro de 200 mil reais, que ele não é tão bem acabado como uma BMW 320 ou uma Mercedes C180. Mas não é o ponto, né? Esse carro é um carro elétrico, é uma categoria dividida aí por si só. Mas vamos comparar ele com os concorrentes em relação a tamanho, a porte. Eu acho que ele tem um acabamento bem sóbrio, achei um design bonito, não é nada exagerado, né, apesar desse tablet aqui. Os bancos têm um acabamento em couro muito bacana, com uma costura azul, né, que passa aí essa impressão de tecnologia, de eletricidade. E uma solução bem legal que eles encontraram aqui foi de colocar um detalhe em tecido aqui ao redor do banco. Principalmente aqui no meio do console central, é normal que o banco, dependendo aqui do tamanho da pessoa, fique ralando ali no plástico. E quando o banco é de couro, esse rala, acaba estragando o couro e também fazendo um barulhinho chato ali de acabamento. Esse tecido aqui evita que isso aconteça e faz com que o interior desse carro seja bem silencioso em relação ao acabamento. Ele está com 10 mil quilômetros rodados, é um carro compartilhado, então com certeza sofreu bastante. E você não percebe barulhos de acabamento, você não percebe bateção de peça de acabamento, você não percebe encaixes ruins, você não percebe aquela torção do carro quando ele passa em algum buraco. Pelo menos de acabamento interno aqui, eu acho que a Caoa Chery mandou muito bem. Lembrando, né, que esse carro ele não é fabricado na mesma fábrica do Caoa Arriso 5 convencional. Esse carro aqui é fabricado na China e o Arriso 5 convencional é fabricado aqui no Brasil. Aqui na porta a gente tem um acabamento em plástico, levemente emborrachado, ele tem uma sensação aqui um pouquinho melhor ao tato, com um pedaço de couro aqui, então bem gostoso de você colocar o braço. Vidros elétricos, obviamente, nas 4 portas, tem também os retrovisores elétricos, travamento elétrico e outras coisas aí que de verdade acho que nem vale a pena falar aqui no carro. Falando um pouco aqui sobre esse console central, né? O seletor de marcha ele funciona através de um botãozinho que você roda, né? Vou pisar aqui no freio para vocês verem, né? Então, ó, ré, drive e neutro. E quando você quer parar o carro, você clica o botão, ele vai para o par. Quando você coloca a ré, ele liga ali na central multimídia uma câmera de ré, então vai te ajudar aí a fazer manobras. Ela é uma daquelas câmeras de ré que aparece o gráfico, tá vendo? De qual caminho que você está fazendo. Porém, ela é uma câmera de ré que não tem uma qualidade muito boa. Mas tudo bem, é aceitável, não é nada que seja um problema aqui no carro. Ele tem o freio de mão elétrico aqui também. E aqui na parte central, além do controle do ar-condicionado, vale a pena falar que você consegue ligar e desligar o controle aqui. Tem esse botãozinho que eu imagino que seja um aquecimento, um desembaçador de vidro, alguma coisa desse tipo, né? Aqui tem os 2 desembaçadores, aqui deve ser um aquecimento. E aqui você tem o botãozinho onde você escolhe o modo de direção. Então você clica uma vez, ele vai para o Sport, clica outra vez, ele vai para o Eco. E se você quiser aqui acessar o modo Eco Plus, você também pode, através da central multimídia, colocar. E o Eco Plus é um modo que faz você ter ainda mais autonomia. Então esse é um carro que, segundo os números do Inmetro, roda aí por volta de uns 350 km, é uma autonomia muito boa aqui para a categoria, que demora aí para carregar em um carregamento rápido mais ou menos 1h30. Os 80% você consegue ali em menos de 1 hora. E se você quiser colocar isso aqui dentro da sua casa, né, através daqueles wallbox, né, aquelas portas de carregamento específicas para carro elétrico, ele vai demorar ali entre 8 e 10 horas mais ou menos. E se você quiser ligar ali na sua casa através da tomada mesmo, tomada de parede mesmo, que você liga lá a sua air fryer, por exemplo, ele vai demorar bem mais, ele vai demorar 20 horas, um dia para carregar. Acaba que isso é uma coisa que você tem que levar em consideração na hora que você for dirigir esse carro. Então,
Ele tem ali, como eu tinha comentado, o carregamento universal, né? Então você consegue usar qualquer posto de carregamento. Então se você for fazer uma viagem curta, tipo de São Paulo até Rio de Janeiro, que tem uma estrutura de carregamento no meio do caminho, você consegue fazer esse carregamento, dá uma parada ali no meio, coloca lá, vai comer no grau, vai tomar um lanche. Dá para fazer uma viagem curta, mas se você estiver indo aí para o interior, para um lugar que não tem uma infraestrutura, isso acaba sendo um problema. Na cidade, acaba acontecendo a mesma coisa, né? Se você tem aí no seu trabalho, ou então na sua casa, um lugar de carregamento, sua vida acaba sendo muito mais fácil, né? Você deixa lá para carregar uma vez por semana, durante as 8 horas de trabalho, durante as 8 horas ali que você está dormindo durante a noite, e ele tem a autonomia dos 350 km para você rodar a semana inteira. Agora, se você mora no interior, se você não tem uma estrutura pronta, ou se você usa o carro pra caramba, isso acaba sendo um problema, né? Para motorista de aplicativo, taxista, que roda aí por volta de uns 300 km por dia na cidade, esse carro até atenderia, né? Então, acho que se justifica a preocupação com a autonomia, mas o Chery aqui te dá uma situação aí relativamente confortável, bem mais confortável do que, por exemplo, uma BMW i3, que não tem uma autonomia bacana e inclusive necessita ali de um motor a gasolina auxiliar para carregar as baterias. Então vamos lá para o banco de trás e falar um pouco sobre como que é o espaço aqui, apesar do conjunto de baterias. Bora lá! E sentar aqui no banco de trás é uma sensação, no mínimo, estranha. O banco tem regulagem de altura, ele está na regulagem mais baixa, que é a que mais me agrada. O volante também tem regulagem de altura, então você consegue ali achar uma posição de dirigir bacaninha. Porém, qual que é o problema, né? Aqui embaixo do assoalho, nessa parte aqui central do carro e também embaixo dos bancos, a gente tem todo o conjunto de bateria, que não é um conjunto nem pequeno nem leve, então ele acaba ocupando bastante espaço aqui no banco de trás. Não tenho espaço aqui para colocar meu pé embaixo do banco. Não tenho muito espaço aqui para minha perna em relação à altura, né? Então você percebe como mesmo aqui na posição mais larga, eu ainda fico sem suporte aqui embaixo da perna, o que vai acabar atrapalhando bastante uma viagem mais longa. Porém, tem alguns pontos aqui atrás que preciso dar o braço torcer e elogiar aqui do Arriso 5e. Primeiro, ele não tem um vão muito alto aqui no centro, né? Então é praticamente plano, o que ajuda aqui no caso de um terceiro ocupante. E o espaço aqui para o meu joelho é excelente, né? Eu tenho 8 dedos aqui de espaço entre meu joelho e o banco da frente. O que é ótimo, seria ótimo, né? Se eu tivesse espaço para minha perna, né? Acaba que eu ia ficar com a necessidade de colocar a perna aqui pro lado, sei lá, eu acho que realmente não tem saída. O que faz com que até 3 pessoas viajem relativamente com conforto dentro da cidade. Ou seja, se você é um motorista de Uber, taxista, alguma coisa e em algum momento considerou comprar esse carro, acho que seus passageiros não vão mal aqui. Tem um espaço bom para a cabeça também, apesar do teto solar. Porém, se você vai pegar a estrada aqui com uma família no banco de trás, acaba se tornando um problema. Criança vai bem, óbvio, tem espaço aqui para Isofix, tem espaço para cadeirinha, tem cinto de 3 pontos, tem encosto de cabeça para o ocupante do meio, tem encosto de braço, então completinho em relação a equipamentos. Eu acho que crianças viajariam bem aqui no banco de trás, muito bem inclusive, porém adultos aqui por conta da altura acaba sendo um grande problema. Então é um carro que não tem autonomia para fazer viagens longas e um carro que também não tem conforto aqui no banco de trás para fazer viagens longas. E graças à mágica da edição, o Davi imediatamente mudou de lugar aqui e eu vou ter a oportunidade para mostrar o porta-mala para vocês. Caoa Arriso 5 convencional tem 430 litros de porta-mala. É uma litragem boa para a categoria, nada espetacular, mas razoável. E aqui na versão elétrica ele tem 430 litros. Então a forma com que esse carro foi adaptado aqui para a motorização elétrica não comprometeu o espaço do porta-mala, que continua sendo um porta-mala com um tamanho bem bacana, com um aproveitamento bom. Então você percebe aqui como ele tem um bocal não muito grande, né? Tem aqui as alças pescoço de ganso, mas ainda assim um desenho bacana, e que ele tem um acabamento legal também, né? Então todo encarpetado aqui na parte de dentro, tem carpete aqui também na parte da tampa, tem uma proteção de plástico aqui embaixo, né, para você tirar a mala sem arranhar o metal aqui do carro.
Então um porta-mala bacana, né, que você tem aqui embaixo também um step temporário, aqueles pneuzinhos de bicicleta, sabe? Mas não deixa de ser um bom porta-mala. Acho que esse pneu aqui temporário não é um problema de forma alguma, principalmente porque esse aqui é um carro que não é feito para grandes viagens. Então no máximo aqui você coloca esse step, anda até o posto de gasolina mais próximo, até a loja de pneu mais próximo e faz a troca. Muito interessante como que a Caoa Chery conseguiu fazer essa adaptação aqui sem comprometer o espaço do porta-mala. E aproveitar que a gente está aqui atrás para falar também, né? A câmera de ré fica aqui posicionado perto da placa e ele tem aqui o sensor de estacionamento também. Então acaba que é um carro que tem as duas tecnologias aí junto. E só para fechar, falando aí um pouquinho também do visual, né? Ele tem ali a antena de barbatana de tubarão, que é bacana, dá um visual legal. Ele também tem rodas exclusivas aqui dessa versão, mas fora isso, parece um Arriso 5 convencional. Mas será que dirigindo ele realmente dá para perceber a diferença, dá para perceber aquela força ali dos 122 cavalos e dos 28 kg de torque do motor elétrico? Bora lá pra gente conhecer. O silêncio aqui dentro é absoluto, né? Em relação a motor e tudo mais. Não tem ruído, né? De motor. Não tem ruído nenhum. Você ouve alguns ruídos óbvios, né? Quando você está dentro de um carro tão silencioso quanto um carro elétrico, como é esse caso aqui, você acaba ficando com o ouvido um pouco mais sensível para outros tipos de som. Né? Porque o motor abafa muita coisa, né? Exato. Então, barulhos de acabamento, que seria uma coisa que poderia incomodar muitas pessoas, como eu comentei aqui antes no vídeo, zero. Você não ouve aqui dentro, pelo menos dessa unidade de Arriso 5 aqui, com seus 10 mil quilômetros rodados, você não ouve barulho absolutamente nenhum. O silêncio aqui é ensurdecedor, diriam alguns. Porém, você consegue ouvir alguns outros barulhos aqui, principalmente da suspensão, né? Ele não tem uma suspensão barulhenta ali não é nenhum barulho absurdo assim, mas você consegue perceber em alguns momentos ali, principalmente em buraco e tudo mais, um barulho estranho da suspensão que parece quando a suspensão tá cansada, sabe? Aquele barulho de amortecedor. Barulho, acho que é barulho de bandeja batendo, braço sacudindo, bucha que abre o bico, amortecedor que tá cansado. Pode ser até pinça de freio vibrando também. Não sei. Pode ser algum barulho disso também, Não é indicativo que tem nada estragado no carro, mas acaba que, como a gente está aqui nesse silêncio absoluto, qualquer barulhinho acaba ficando muito mais perceptível do que seria um carro convencional, né? Até uma coisa interessante, né? Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui na central multimídia. Quando você clica aqui o botão Home, né? Vai ser difícil de achar. Botão Home. Home. Você clica no botão Home. Vamos aqui no botão Carro. Você tem esse aviso pedestre aqui, que é um barulhinho que você pode ligar ou desligar, que ele faz sempre quando o carro está em movimento, independente de ele estar indo para frente ou está indo para trás. E você consegue ajustar aqui também o volume. E parece barulho de caminhão, só que mais parece mais barulho baixo. De alerta de farol ligado, alguma coisa assim. De porta aberta. De porta aberta, bem isso. Só que ele não é um barulho para dentro, ele é claramente um barulho para fora. Então quando você está com todas as janelas fechadas, você praticamente não ouve. Mas quando você está com a janela aberta, você consegue reparar. Me conta aí, nesse trânsito leve, tranquilo aí de sábado de manhã, o que você está achando? Como é que tá indo? Cara, é um carro gostoso de dirigir, né? Em relação a desempenho, direção, suspensão. Óbvio, a suspensão faz esse barulhinho que incomoda um pouquinho. O acelerador, ele não tem aquela resposta ágil que você espera de um carro elétrico, né? Então vou até colocar aqui no modo esporte para mostrar para vocês. Estranho o modo esporte mudar aqui, né? E é discreto, né? Achei bem ruim. Quando você... Quem bota isso no comando do ar-condicionado? E num botão tão pequenininho assim, né? Pelo amor de Deus, viu? Mas esqueceram de colocar, vai em qualquer lugar e foda-se. Tinha um botão aí onde tinha um espaço, geralmente eles colocam perto do câmbio, né? Faria mais sentido. Faria mais sentido. A gente demorou um pouquinho a achar esse botão. Mas
você percebe como ele tem aquele, óbvio, torque, 28 kg de torque a 0 rotações. Você pisou no acelerador, ele está indo no máximo. É legal, mas você não percebe uma resposta tão rápida assim em relação ao acelerador mesmo, né? Então, ó, pisei, 3, 2, 1, pisei. Percebe como que eu piso, ele vai no fundo e depois ele reage. Não é um comportamento muito diferente de um carro a combustão, né? Nenhum carro a combustão, mesmo os que tem o acelerador a cabo, tem uma resposta imediata porque, óbvio, abriu a borboleta, o ar entra, o motor estoura, vai pro câmbio e tudo mais. Então, tem um delayzinho, uma demorazinha aí entre todos esses movimentos mecânicos. Então, para quem está acostumado aí com carro em combustão, ainda mais com os aceleradores eletrônicos modernos, não vai sentir diferença nenhuma. Mas pra gente aqui, eu e Davi, que a gente acabou de sair de um Nissan Leaf, né, outro carro elétrico também, que é um carro, óbvio, mais caro, tem um motor mais potente, tem mais torque do que esse aqui. Mas essa questão da resposta do acelerador não é questão de potência, não é questão de torque. É realmente uma questão aí de configuração do carro mesmo, né? O que você tá curioso aí com a central, Davi? O que você quer mostrar? A sombra deu pra mostrar um pouquinho melhor a central. Um pouquinho melhor, né? Porque essas que agora as árvores ali estão refletindo. Essas cores são muito ruins, né? Nossa, quem pensou nisso aqui realmente não pensa. Mas você tem algumas opções aqui, né, de configurações, igual você mostrou mais cedo. Do carro, de aviso de pedestre, né? Você pode configurar o auto-hold do freio de mão eletrônico, né? Freio de botão. Então tem algumas possibilidades aqui. Espelhamento de celular, né? Tá vendo? Do jeito que o Lucas comentou, não é Android Auto, nem Apple CarPlay. Histórico de chamadas e tal. Então, assim, uma baita de um tabletzão, né? Baita de um tabletzão. Legal que parece um disco de vinil. Uma vitrola uma aqui, vitrola. Né? O pessoal, parece que no carro elétrico o pessoal sempre quer colocar algum elemento mais familiar, né? Tipo, uma vitrola no tablet. Até uma coisa interessante, né? Acho que se esse carro não tivesse esse mega tablet aqui no meio, não teria nada que diferenciaria ele de um carro convencional, né? Não, pelo que eu vejo aqui, não, é tudo bem normalzão, né? O que eu acho que é legal, né? O que eu achei esquisito, esse seletor redondo aqui, ele é meio barango, né? Pra você ver. Isso aqui, imagina isso aqui todo o resto do carro, né? Imagina isso aqui no carro, sei lá, do cafetão dos anos 70. Mercedes, tem cara de coisa de Mercedes. Mercedes é um pouquinho barango, né? Hoje em dia tá um bocadinho barango, né? No passado não era, não. A gente, quando eu fiz a avaliação da C180, eu até falei um pouco disso, né? Que ela tem algumas coisas ali um pouco exageradas, né? De visual. Mas eu acho que essa crítica do Davi é muito válida, porque, cara, não tem nada dentro do interior desse carro que é chamativo. Com esse negócio. Não, ele poderia ser cromado. Eu acho que o cromado ia ser legal, porque ele tem os detalhes cromados aqui na saída de ar, na maçaneta e tudo mais. Mas ele não tem muitas bicicletas, gente. Cuidado. Com os nazis ciclistas. Vou aproveitar para dar uma aceleradinha aqui. Tá no modo esporte, né? Então a resposta bem rápida. Barulhinho de Porsche Taycan, né? Barulhinho de Porsche Taycan. Mentira, curiosamente esse carro ele faz pouco barulho quando você acelera, mas o que você percebe muito barulho é na hora que você tira o pé do acelerador. Aqui no modo esporte ele vai ter pouco isso, mas quando você coloca lá no Eco+, você tira o pé do acelerador, ele tem um barulho forte ali do freio regenerativo, né? Daquele freio motor, uma engrenagem ali rodando. É legal, é legal. Barulho de gato. Até aproveitar que eu tô aqui parado no sinal, me presta o celular aqui, Davi. Olha que detalhe interessante. O carro tem contagiros. Oh boy. Ele tem, obviamente, aqui o que mostra a tensão da bateria, né? Que é o quanto que você está acelerando, que seria o que mostraria o que mostra um contagiros de um carro convencional. Mas ele também tem um contagiros, né? E acaba que o contagiros aqui de um carro elétrico, o que ele mostra, no final das contas, é quase que a velocidade que você tá, né? Porque não existe uma transmissão. Não existe uma caixa de marchas, né? Um seletor de marchas. Então acaba que o que acontece é isso. Você vai acelerando, o carro vai aumentando a velocidade e ele vai aumentando a velocidade e a rotação de forma linear, né? Então, se a velocidade máxima ali aos 14 mil giros, né? Que é o que tem desenhado aqui no painel, são 150 km por hora, por exemplo, na hora que você estiver ali na metade ali dos 15 mil, você está na metade dos 150 km por hora. Então esse Chery Arizo 5, ele, na versão a combustão, ele tem um motor 1.5 turbo, um motor bem potente, inclusive, né?
150 cavalos? 150 cavalos. E junto com um câmbio de dupla embreagem, né? Então, um conjunto bem bacana aí que bota ele em relação aí à potência, né? Junto com o Virtus GTS. Dá pra ficar curioso aí de como é que vai, né? Exatamente. Eu sei que ele tem menos torque porque a injeção dele ainda é indireta, né? Uhum. Se eu não me engano, ele tem 21 de torque, alguma coisa assim. Não deixa de ser muito bom, né? Para o motor 1.5, né? É, 1.5. Para o motor 1.5 turbo, padrão atual, né? Quando a gente está falando de injeção direta, é um pouco abaixo do normal, mas ainda assim é um número bom torque. Para um carro compacto, né? Sim. E só para finalizar aqui também, né? Para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui esse elétrico chinês. Acho que a pessoa tem que ter tomado em casa. Precisa. Ou em casa ou no trabalho. Acho que esse é o ponto. Não dá para recarregar por indução também, não. Não dá. Infelizmente não tem como. Mas até falando em tomada em casa, acho que o Davi falou aqui um pouco na brincadeira, né? Mas é verdade, né? Você tem um ponto de carregamento, um wallbox em casa ou no trabalho é uma coisa bem importante aqui para esse carro. E outra coisa que é importante também é você ter um bolso bem cheinho de dinheiro aí também, né? Porque, legal, é um carro elétrico, é uma tecnologia nova e tudo mais, mas você pagar R$200 mil em um carro simples como esse aqui, né? Bem equipado, legal, anda bem, mas nem se compara a outros carros a combustão que custam R$200 mil, né? Tem que estar com dinheiro sobrando e não ligar para marcas de luxo, por exemplo. Exatamente. Com quanto você compra um elefantão desse aí hoje em dia? R$40 mil? Qual? Esse aqui? Cara, dependendo da idade é R$40 mil mais ali uns 150 mil pra você arrumar um carro. Mas é uma questão que se você já entra numa faixa de preço de marcas premium, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas vão querer pagar por esse status, essa sofisticação. Tem gente que não liga, né? Sim. Então talvez nesse caso não liga para isso e pense bastante no apelo ecológico aí da coisa, né? Acaba que tem alguns casos específicos que faz sentido, mas tá muito longe da nossa realidade, né? Acho que pensando aqui até em carros próximos aqui dos R$200 mil, o Corolla híbrido é um carro muito mais próximo da realidade, um carro que tem um acabamento bom também, tem mais espaço, tem uma manutenção mais simples. Eu acho que a revenda também vai ser muito mais simples. Se eu fosse pegar um carro elétrico, com certeza, óbvio, eu não tenho dinheiro para isso, né? Estou pensando numa situação hipotética. Não seria meu único carro, e eu acho que se fosse para pegar um carro elétrico, ou eu iria para um elétrico esportivo, pegaria aí uma Taycan, um Tesla, um Jaguar, alguma coisa nesse sentido. Ou então, tô pensando no cenário que eu tinha muito dinheiro, né? Abusou também, tô pensando no cenário que eu tenho muito dinheiro. Não, mas é o cenário que tem muito dinheiro, o cara não vai pegar um Chery nunca. Ou então eu ia para um carro aqui que também está mais ou menos nessa faixa de preço, que seria um Renault Zoe, que é pequenininho, mas um carro eficiente para a cidade, prático de estacionar, etc. Lançaram um novo, né, recentemente, né? Lançou um novo, né, com algumas atualizações visuais, algumas atualizações mecânicas. Interno acho que também mudou um pouco. Interno mudou bastante, ele está agora com uma tela nesse formato de tablet, assim, né? E também outros carros que estão para chegar, né? Então o Cinquecento elétrico. Verdade, 208 GT. 208 GT. Outros carros que vão ser menores do que esse aqui, vão ser menos práticos, assim como um carro pau para toda obra. Mas como eu não teria um carro elétrico para ser pau para toda hora, meu único carro da garagem, acho que faz mais sentido do que pegar um desse aqui, né? Justo. Finalmente pedacinho livre. Olha o barulho de Porsche-Taycan! Chegamos ao fim aqui da nossa volta, hora de falar o nosso veredito final e quais são os pontos positivos e negativos aqui do Chery Arriso 5e. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Bip Bip, que não patrocinou esse vídeo, que nem entrou em contato com a gente, mas
O fato deles terem disponibilizado esse carro aqui no Brasil é uma coisa muito bacana, então todo o apoio a eles, espero que seja uma empreitada aí de muito sucesso e imagino que esteja sendo, né, já que a frota deles cresceu aí nos últimos anos e também os pontos onde você pode pegar o carro. Mas bora lá falar realmente sobre o carro, o Chery Arizo 5e. Ele é um carro que para mim tem 3 pontos positivos. O primeiro deles é a autonomia. Óbvio, esse carro não tem a mesma autonomia de um Tesla, não tem a mesma autonomia de um Jaguar ali nas versões mais completas, de um Volvo. Mas, pensando aqui na categoria dos carros elétricos baratos, entre aspas, né? Até abrindo aí para a BMW 3, o Leaf, que são carros mais de 100 mil reais mais caros do que esse aqui. A autonomia de 350 km que ele tem aqui, segundo os números do Inmetro, é bem bacana e com certeza um destaque quando a gente pensa aqui em carros elétricos, que tem toda aquela questão do tempo de carregamento, da preocupação e do estresse que isso pode gerar no motorista. Outro ponto aqui que é muito legal, o segundo ponto positivo, é que o carregador desse carro ele tem um plug universal. Então ele funciona ali em praticamente todas as bases de recarga que tem disponível aqui no Brasil. O que é uma coisa extremamente importante para um país que tem pouca infraestrutura, como é o nosso caso. Algumas montadoras ali como a BMW, a Volvo, tiveram algumas iniciativas ali de criar essa infraestrutura e esse carro aqui da Caoa Chery consegue utilizar de todos esses pontos de abastecimento. E por fim, outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui como positivo nele é o acabamento. Isso é um ponto positivo até curioso, né? Porque geralmente quando você pensa em carro chinês, né, rola todo aquele preconceito dos primeiros Jaques que chegaram no Brasil, dos Zefas e até dos Cherys mais antigos, como por exemplo o QQ, que tinha um acabamento muito simples, sempre muito bem equipado, mas muito simples e com várias falhas ali de construção. Aqui no caso não. A gente tem um carro com uma construção sólida, com um acabamento bonito, que não faz barulhos de acabamento, pelo menos até os 10 mil quilômetros que esse carro tem rodado aqui. Então, sem dúvida aí, um ponto positivo e que ajuda a quebrar aí um pouco desse preconceito que muitas pessoas ainda têm com os carros de origem chinesa. Porém, nenhum carro é perfeito e óbvio aqui que o Arizo 5e não vai ser perfeito também. E ele tem um grande ponto negativo que eu gostaria de ressaltar, que é a ergonomia. E quando eu falo de ergonomia, eu falo do carro como um todo, né? Então o motorista aqui tem uma sensação ali um pouco esquisita de posição de pedal, né? E o carro tem ajuste de altura do banco, tem ajuste de altura do volante, mas é difícil de você achar uma posição porque os pedais são muito saltados para frente. E o volante também só tem ajuste de altura, né? Ele não tem ajuste de profundidade. Então acaba que a posição que eu fiquei confortável e que o Davi também ficou confortável, fizeram com que a nossa perna ficasse mais flexionada do que o ideal, exatamente ali por conta dos pedais. Um detalhe muito estranho aí que realmente eu fiquei curioso para saber se também acontece no Arizo 5 com motor a combustão. Seria uma pena se realmente também acontecesse. Porém, falando aí também de ergonomia, aqui no banco de trás a gente também tem um problema que esse sim é específico aqui da versão elétrica. O espaço para o joelho aqui no Arizo 5 é muito bom, tanto na versão combustão quanto aqui na versão elétrica. Você tem uma distância muito grande entre seu joelho e o banco da frente. Porém, o fato dele ter aquele enorme conjunto de bateria aqui no assoalho do carro, né, fica aí mais ou menos nessa posição aqui, um pouquinho aqui embaixo do banco também, acaba fazendo com que sua perna fique muito flexionada. Então você senta numa posição, sabe aquela posição de perna alta, né? Vocês viram quando eu estava sentado ali, que acaba sendo bem desconfortável para quando você está numa estrada, e o fato também desse conjunto de bateria ir para baixo do banco da frente faz com que você não tenha espaço para colocar o pé ali embaixo do banco da frente. Então, por mais que você tenha muito espaço ali no banco de trás, você não tem uma boa ergonomia e continua com a impressão que você está apertado, apesar de ser um espaço bem amplo. Mas vale apontar aqui algumas outras coisas que não são relacionadas a pontos positivos e negativos, mas falam um pouco aqui sobre o Arizo 5e como um todo, né? Ele é um carro elétrico de entrada. Ele tem um motor que tem 122 cavalos, não é muito, mas 28 kg de torque, que é uma potência bem legal. O que consegue levar uma vitalidade interessante aqui para o Arizo 5, mas sem você ter aquele soco, né, aquela pancada que você espera dos carros elétricos. Outra coisa que esse carro também não manda muito bem é a velocidade máxima. Então quando você está no modo convencional,
ele tem a velocidade máxima ali por volta dos 150 km por hora. E se você coloca no modo Eco Plus, essa velocidade diminui ainda mais. Ou seja, é um carro que numa ultrapassagem, num momento ali um pouco mais crítico na estrada, ele pode acabar te deixando um pouquinho na mão, mas é um caso um pouco mais específico e um problema geral dos carros elétricos como um todo, né? Como ele não tem um câmbio, uma transmissão que você consegue trocar de marchas, ele acaba não conseguindo ter uma velocidade máxima tão alta. Ele só tem ali realmente as rotações lineares ali de um motor elétrico. Se esse carro é um carro que dá para usar no dia a dia, dá sim. Mas eu acho que ele não deve ser a primeira opção e a única opção na garagem de uma pessoa, a não ser que você use o carro única e exclusivamente na cidade. O que não é a realidade da maior parte dos brasileiros, que costumam pegar aí pelo menos uma estradinha de vez em quando. Então, meus amigos, essa foi a nossa avaliação aqui do Chery Caoa Arriso 5e, a primeira versão elétrica aí da Caoa Chery no Brasil. No total, um carro legal, como eu tinha comentado, né? Dá para usar no dia a dia, talvez não recomendaria para todo mundo, mas eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma pensata para vocês, né? Muita gente tem preconceito com os carros elétricos, não acha que esse é um movimento legal. As montadoras também aqui no Brasil ainda estão muito longe de conseguirem ter carros elétricos que são competitivos, aí, tanto em relação a preço quanto em relação também à infraestrutura. Mas esse movimento é inegável. A gente vai ter uma eletrificação da nossa frota, provavelmente passando aí por um momento de carros híbridos, né, nesse meio do caminho. Mas um caminho inevitável e um caminho que, para falar a verdade, me tira um sorriso aqui por baixo da máscara, né? Vocês não vão conseguir ver. Mas é muito divertido dirigir esses carros elétricos, né? Esse torque instantâneo que ele tem é muito bacana. E por mais que você não tenha aquele barulho ali de um carro acelerando, você não tenha a emoção de trocar de marcha, né, que eu e outras tantas pessoas que gostam de carro acham legais, eles também têm o seu próprio charme. Então, uma dinâmica muito acertada, né, o fato da bateria ficar no assoalho faz com que ele seja um carro muito na mão. Essa própria questão do torque imediato, né, a resposta ali dos pedais, resposta da direção, acaba sendo um carro com um conjunto muito divertido de dirigir como um todo. Uma diversão diferente, mas não deixa de ser muito divertido. Então, para você aí que ainda acha que os elétricos não deveriam chegar, que acha um absurdo que as marcas tragam ele para cá, tenta mudar um pouquinho a cabeça. É legal que a gente tenha carros elétricos aqui. É legal que as montadoras entendam como é a necessidade do brasileiro. É legal que a infraestrutura cresça, para quando a gente chegar no nosso futuro inevitável, daqui a 10, 20 anos, a gente tem um ambiente muito legal aqui para todos os apaixonados por carro continuarem curtindo suas máquinas, seja as mecânicas mais antigas ou aqui também as elétricas. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de dar a sua curtida aqui embaixo. Se vocês quiserem ver mais avaliações de carros elétricos também, comenta aqui com a gente nos comentários, né? A gente está tentando correr atrás aqui de outros modelos. E espero ver vocês aí novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais.